Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje vamos falar de um tema que exige reflexão, responsabilidade e ação de toda a sociedade: o combate à violência contra a mulher. Apesar dos avanços na legislação e das campanhas de conscientização, o Brasil ainda convive com números alarmantes. E Mato Grosso, infelizmente, aparece frequentemente entre os estados com maiores taxas de feminicídio do país. Uma realidade que nos obriga a discutir não apenas a punição dos agressores, mas principalmente a prevenção contra a violência. Nos últimos meses, importantes mudanças na legislação brasileira reforçam esse enfrentamento, como a criminalização da misoginia e a criação de crime de vicaricídio, reconhecido pela violência contra a mulher, assume formas cada vez mais complexas e cruéis. Para falar sobre esse assunto, recebemos uma convidada que reúne experiência jurídica, acadêmica e institucional. Está conosco a advogada, professora, vice-presidente da Caixa de Assistência de Advogado do Mato Grosso, a doutora Thais Brasil. Olá, doutora, muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão Materna. Olá, muito obrigada. Obrigada a todos pela audiência, estou à disposição. Doutora, antes de falarmos sobre a violência, sobre o feminicídio, eu queria que o pessoal conhecesse a doutora Thais. Quem é a doutora Thais Brasil? Bom, eu sou advogada, sou professora de direito, hoje estou como vice-presidente da Caixa de Assistência, mas também já fui vice-presidente da ESA. Também faço parte da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, no Conselho Federal, mas, acima de tudo, sou uma mulher consciente das nossas dores, mas, sobretudo, consciente da nossa necessidade de lutar a todo momento. Então, independentemente de cargo, de profissão, de situação, desde a época, acho que da escola, eu sempre fui uma ativista pelo direito das mulheres, sempre me posicionei de forma muito combativa e espero não precisar mais ser tão combativa a partir dos avanços dos nossos direitos, mas enquanto uma mulher precisar, eu estarei aqui sempre na luta. E na sua trajetória profissional, houve algum caso ou situação que marcou profundamente o e reforçou o seu compromisso com a defesa e direito das mulheres? Olha, eu não consigo, assim, registrar um caso, porque como a minha atuação ela é específica com perspectiva de gênero, na verdade, todos os casos praticamente são absurdos, né? Então, todos os dias, na minha atuação, no meu escritório especificamente, a gente lida com mulheres vítimas. Mas existe uma circunstância que me chama muita atenção em muitos processos, que hoje, uma mulher, por exemplo, que ela é violentada psicologicamente, fisicamente, é um tipo de violência mais óbvia que a gente consegue fazer o boletim de ocorrência, registrar, provar com facilidade. Mas o que eu entendo que hoje é o maior desafio que a gente vem enfrentando, não eu especificamente, acho que todas as mulheres, advogadas, advogados, é a violência processual, que é a utilização, não é nem a violência processual, não é a violência dentro do processo, é a Sim. utilização do processo como instrumento violentador da mulher. Principalmente os homens mais abastados, que têm condições de pagar muitas custas, muitas taxas, ter diversos ou um advogado com diversas demandas, acaba maquiando muito bem aquilo que parece ser uma discussão sobre guarda, sobre convivência, sobre questões relativas a patrimônio, etc., mas que a gente sabe que está utilizando do poder judiciário para violentar essa mulher. Isso tem sido cada vez mais claro para mim e é um grande desafio porque não é uma violência tão óbvia, não é uma violência tão simples de provar, e eu vejo que hoje esse é um dos principais desafios. Mato Grosso ele tem enfrentado uma realidade preocupante quando o assunto é violência contra a mulher. O índice de feminicídio coloca o estado como pelo segundo ano consecutivo como campeão de feminicídio. Como a senhora analisa esse cenário? É um cenário que, infelizmente, não se trata de nenhuma surpresa, porque Mato Grosso não lidera apenas o ranking de violência contra a mulher,
Mato Grosso lidera a violência, sempre está ali em destaque na violência contra a criança. Então, Mato Grosso é um dos estados que mais violenta a criança. Mato Grosso é um dos estados que mais violenta populações vulneráveis como um todo, a exemplo da população LGBTQIAPN+. Então, infelizmente, não são apenas as mulheres vítimas, né? E é claro que se a gente soubesse a resposta, estaria mais simples de solucionar, mas isso está nitidamente ligado com a perspectiva mais conservadora de quesitos relacionados à ideia do que é ser mulher, de como deveria ser a mulher, aspectos que são muito retrógrados, que estão diretamente ligados com a violência, né? Recentemente, por exemplo, a gente sempre fala que o machismo mata, e isso parece que não é tão óbvio às vezes para as pessoas, porque falar que mata é um pouco agressivo, porque de fato é. Mas recentemente, por exemplo, a gente teve a morte de um assassinato essa semana de uma menina de 12 anos que foi assassinada pelo seu pai e que até o momento as informações que nós temos, que obviamente isso pode modificar ao longo das investigações, isso se deu porque ele viu uma conversa dela com um outro homem, né? Isso é o machismo e a misoginia na sua mais pura Sim. lógica. Então, eu acredito que aquela mulher não deveria fazer isso, eu acredito que isso não é adequado, e junto disso, eu acredito que eu tenho legitimidade para violentá-la. E esse primeiro conceito, que é de fato um conceito machista, um conceito retrógrado, que dá adubo para a misoginia, faz com que nós sejamos violentadas em todos os aspectos. E Mato Grosso está ligado a diversos conceitos retrógrados, infelizmente, na perspectiva do comportamento humano de um recorte da população. E tem mulher que ela convive com um relacionamento tóxico e não sabe que está num relacionamento tóxico. Como que a pessoa consegue enxergar? Quais são os primeiros sinais? É muito difícil, porque uma coisa é a gente saber, né? Às vezes eu posso ser expert no assunto, mas quando a gente está dentro daquele relacionamento, é muito mais difícil de enxergar. Então, mas vamos lá, né? Então, em primeiro lugar, tudo que for relacionado à posse, a controle, a limites que são muitas vezes maquiados como ciúmes, eu te amo e é por isso que eu estou fazendo isso, né? Justificativas, controles, todo tipo de comportamento que tente vedar a liberdade dessa mulher, seja financeira, seja de trabalho, seja de liberdade, por exemplo, para sair com as suas amigas, para ouvir o que gosta, para fazer o que gosta, para fazer uma atividade física, enfim, não, são diversas formas. Mas uma coisa que eu acho interessante, porque é muito difícil mesmo para a mulher, muitas vezes, identificar, é a mulher ouvir aqueles que talvez a alertem, né? Então, às vezes, a amiga vai alertar, a mãe vai alertar, o pai vai alertar, entender que quem te ama não te poda, não estabelece regras sobre sua vida, não te diminui, não te enfraquece, não te desempodera. Isso não é amor. Entender que amor é só amor mesmo, amor é só aquilo que faz bem. E para que essa mulher também não duvide, porque a gente percebe, a gente sabe, mas pensa: será que eu tô louca? Sim. Será que ele está fazendo isso porque ele me ama, porque ele me quer bem, porque é um conceito religioso que ele tem e que isso, né, se maquia a partir disso? Então, entender que amor é só aquilo que traz bons sentimentos, e buscar ajuda, principalmente ajuda psicológica, faz que esse caminho seja um pouco mais claro a partir da ajuda de um profissional. Que muitas vezes o próprio agressor ele coloca a culpa na vítima, né? Sempre, sempre coloca a culpa na vítima. Ou, às vezes, executa aquilo que nós chamamos de ciclo da violência. A violência, ela, claro, né? Cada realidade é uma, mas assim, em regra, Sim. pelos estudos, a violência ela não é cotidiana de forma muito clara. Então a gente tem um momento do ápice da violência, que pode ser uma agressão, que pode ser uma agressão física, psicológica, mas depois vem o que nós chamamos de lua de mel. Então, hoje ele grita, ele acusa, ele infelizmente bate, enfim, pratica violência, mas amanhã ele manda flores, convida para uma viagem,
diz que estava, né, que fez isso, mesmo que ele se culpe, mesmo que ele diga que está errado e tente pedir desculpas e dizer que isso nunca mais vai se repetir, e que ela isso, ela aquilo, e vamos viajar, ou estaque essas flores, né, compra muitas vezes esse sentimento, que nós chamamos também de love bombing, né, que também é algo muito perigoso. E aí a mulher já está ali, às vezes é dependente financeiramente, psicologicamente. Por isso que eu indico para que todas busquem terapia, façam terapia, busquem um profissional, uma profissional responsável para ajudar a observar essas condutas. E que um vizinho, ou amigo, ou parente pode fazer para tentar salvar essa mulher? Depende do estágio. Se eu estiver ouvindo, ou presenciar, ou ficar sabendo que houve agressão, e quando eu digo agressão, não é só física, mas principalmente a física, que é essa mais alarmante, mais urgente, né? Ligue 190. Então, eu estou no meu apartamento ou na minha casa, eu estou ouvindo gritos, eu estou ouvindo algo quebrando, eu estou ouvindo uma mulher gritando, pedindo socorro. Não pense duas vezes, você tem obrigação de fazer isso. Diz que 190 e diga: eu moro na rua tal, no prédio tal, eu estou ouvindo neste momento a minha vizinha gritando. Ah, mas eu não tenho certeza, não tem problema. Quem vai verificar o que está acontecendo é a polícia. Então, eu estou ouvindo, presenciando, de imediato diz que 190. Eu estou sabendo, eu estou observando a minha filha, a minha amiga diferente, se excluiu da roda de amigos, não vai mais na família, no almoço de família. Eu estou percebendo que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Converse com ela, observe, esteja mais presente, tente mostrar para ela, mas saiba que não tem aquele sentimento do tipo, ah, ela não quer, ah, eu tentei ajudar ela não vai conseguir identificar. Esteja presente, oriente, faça a sua parte, indique uma terapia, faça a sua parte. Não pense você, amigo, familiar, que eu vou avisar uma vez e ela já vai. Não, essa pessoa está doente, ela está numa relação doente, ela é vítima. A gente não faz ideia de quais ameaças talvez ela sofra, do que ela tem medo de perder. E não julgue. E não só não julgue, como seja apoio de verdade. Ela pode ficar na sua casa, se ela precisar fugir. Se ela precisar de um dinheiro emprestado, você tiver, você pode. Se ela precisar que você a busque, né, e leve para a polícia, para a delegacia, para um advogado. Recentemente até comentei nas minhas redes sociais que lá no escritório, por exemplo, que eu atendo muitas mulheres, né, praticamente só as mulheres, elas nunca estão sozinhas, elas sempre chegam ou com a mãe, ou com a irmã, ou com uma amiga. Isso é muito importante. E acredite também na mulher, porque tem o oposto, né? Às vezes a mulher, ela tá sendo vítima, a gente não faz ideia, porque na rua esse agressor é o legal, é o querido, é o maravilhoso, é o paizão, mas dentro de casa é um monstro, e a gente às vezes duvida, né? Acha Sim. que a mulher tá exagerando. Não duvide. Dê credibilidade à palavra da mulher. Ah, mas ela pode estar mentindo. Mas aí não é problema seu. Aí é algo que a justiça vai verificar, que a delegada vai verificar. O seu papel é acreditar nesta mulher, acolhê-la, auxiliá-la como você puder. E tem muitos casos que a vítima sai, mas depois ela acaba voltando. É Sim, aquela dependência emocional. total. Aí, para sair desse ciclo, só com ajuda especial, psicóloga, psiquiatra, e às vezes, muitas vezes ela não quer buscar. E como a gente faz para ajudar essas pessoas? É, além da violência psicológica, existe também a violência financeira. Quantas mães, né, eh, morreriam pelos seus filhos? Quantas mães, talvez, infelizmente, sofrem caladas, suportam, né, ou não suportam, mas estão ali vivendo essa violência caladas, porque o pai paga a escola, porque o pai é o arrimo da família, porque tem medo de não ter casa, tem medo de que esse cara tire tudo. Geralmente eles ameaçam financeiramente. Muitas vezes essa mulher não tem consciência de que ela tem direito a uma pensão, de que ela tem direito a um lar, de que ela tem direito de permanecer nessa casa, de que esse marido se afaste pela medida protetiva, por exemplo. Eu acho que cada pessoa tem o seu caminho, né? Não existe uma regra, mas a gente poder
convencê-la de um auxílio psicológico, buscar auxílio financeiro, seja emprestando, seja conseguindo emprego, seja mostrando a ela a importância dela ter independência financeira. Hoje, a independência financeira é um dos principais aliados, se não o principal aliado para a mulher sair de casa. Sim. Então, assim, é não desistir dessa mulher, estar presente, estar atento, conversar, ouvir, tomar cuidado também, porque às vezes a gente quer ficar, impondo regra, né, Sim. e às vezes isso é perturbador, às vezes aquela mulher não está numa condição nem de ouvir, né. Então, assim, não existe uma regra, mas ajuda psicológica, ajuda financeira, ajuda jurídica, fazer com que essa mulher tenha consciência dos direitos dela, tudo isso é muito relevante. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou medidas que endurecem o combate à misoginia, reconhecendo que o ódio e discriminação contra a mulher pode ser a origem de diversas formas de violência. Para quem nunca ouviu esse termo, o que significa misoginia? A misoginia, como eu disse agora há pouco, o machismo é todo esse conceito cultural que nos faz crer regras relativas à mulher. Então, por exemplo, eu aprendo que a mulher não pode usar roupas curtas, porque isso faz dela vulgar, faz dela uma mulher não honrada, faz dela uma mulher passível de ser uma vítima. Eu acredito que existe um formato de roupa e comportamento específico para a mulher. Isso é o machismo. O machismo é como se fosse o chão da misoginia. É como se fosse ali a terra para misoginia nascer. A partir dessa crença que eu tenho através do machismo, eu, por exemplo, um homem vê aquela mulher que é sua esposa, por exemplo, vestida de uma roupa curta e fala para ela que ela tá horrorosa, que ela está parecendo uma mulher desonrada, que ela não deveria usar essa roupa, que ela vai ser violentada na rua. Ou um homem, por exemplo, infelizmente, violenta sexualmente essa mulher e fala que ela estava pedindo porque ela estava com aquela roupa. Então, a misoginia é a prática, é o ódio contra a mulher, atrelado a esses conceitos que nascem a partir do machismo. Então, eu violento essa mulher por causa da roupa. A crença que nasce a partir da roupa vem do machismo, mas a misoginia é o ódio contra o gênero feminino que nasce a partir de todos esses conceitos machistas. A senhora acredita que o feminicídio muitas vezes é a etapa final de uma escalada de violência que começa com discurso, humilhações, discriminações? Acredito, porque é óbvio que a vida é o bem que a gente tem mais importante. Você não dá mais oportunidade, né, nem dessa mulher viver, porque todas as outras violências a gente tem como recuperar, a gente tem como reparar, a mulher ainda está viva, pode reiniciar. Agora a morte, né, o homicídio, o feminicídio é de fato a pior violência que existe. Porém, um alerta que é importante. Quando a gente fala de escala de violência, muitas pessoas acreditam que primeiro começa com ciúmes, depois, né, uma coisa mais possessiva, depois uma violência psicológica, depois a agressão física e aí vem o feminicídio. Não. Não. A maior parte dos casos de mulheres vítimas de feminicídio não tinham sido vítimas de violência física, tinham sido vítimas de violência psicológica. Então, não acredite você, mulher, não acredite que a violência vai piorando, piorando, piorando até ele te matar. Saiba que ele pode te matar a qualquer momento, inclusive se nenhuma outra violência tinha acontecido. Então, eu gosto desse conceito da escalada da violência, porque é óbvio que a violência se escala, mas eu não gosto desse conceito, porque eu percebo que muitas mulheres têm, às vezes, uma ideia do tipo, até aqui eu aguento. Sim. Ele não vai fazer nada além disso. A violência psicológica eu suporto. Saia daí. Saia no primeiro sinal. Não espere a violência ficar insuportável, porque talvez dentro do caixão você não tem mais chance de reagir. Então, esse dado é muito importante. Geralmente, a maior parte das vítimas de feminicídio não foram vítimas de violência física antes. Geralmente, elas eram vítimas de violência psicológica ou nem isso. Saia na primeira oportunidade. O Senado aprovou a criminalização da misoginia.
E o que que muda isso na prática? Na prática, hoje, toda conduta baseada no ódio ao gênero, principalmente as perspectivas relacionadas ao discurso, podem ser criminalizadas. E isso é muito importante. Agora, por exemplo, a gente fala muito sobre o movimento Red Pill, né? Que é Sim. um absurdo, Uhum. que é um retrocesso tamanho. Que, na minha opinião, também tinha que ser criminalizado, mas acredito que com a perspectiva da misoginia isso vai melhorar. Eh, Toda a perspectiva do conceito em massa de ódio contra a mulher é instrumento violentador das mulheres, em grupo ou individualmente. Não existe uma régua mínima de violência aceitável. Todo é como a gente fala, é como o racismo, né? É a mesma lógica do racismo. Antigamente, a gente infelizmente teve o período escravocrata, que fez com que essas pessoas fossem violentadas de maneira muito clara. Mas todo o conceito a partir das condutas racistas, toda a ideia racista, infelizmente ainda existe. E por mais que eu não tenha, e ainda tem, né, infelizmente, trabalho análogo a escravo, mas assim, por mais que eu ainda não tenha uma coisa específica relacionada ao período da escravidão, de maneira mais óbvia, a ideia ainda persiste e as pessoas negras ainda são violentadas direta ou indiretamente. E é por isso, por exemplo, o crime de racismo ele é muito relevante, a tipificação do crime é relevante. Eu acho que é o melhor conceito para a gente equiparar e para explicar para as pessoas a lógica da misoginia. É a mesma lógica do racismo. É a violência ainda instaurada no conceito e no cotidiano de toda a população. E nas redes sociais, ele tem potencializado o discurso, de ódio contra as mulheres? Muito, muito. E me preocupa muito as crianças e os adolescentes. Pela primeira vez, a gente tem verificado que essa nova geração que se forma talvez venha mais violenta do que as gerações atuais adultas, né? Então, os jovens, a gente teve o caso recente de um estupro coletivo contra uma menina, se não me engano, no Rio de Janeiro, e um dos agressores, né, um dos autores do estupro, eh, vestiu uma camisa, no regrets, né, então, não me arrependo, sem arrependimentos, de cabeça erguida. É algo que a gente não via, acho que nunca se viu. E é um adolescente, né, é um jovem, é uma pessoa que se formou há pouco tempo. Então as redes sociais potencializam, as redes sociais levam para a sociedade a informação com muito mais agilidade. Meus filhos têm contato com a internet Uhum, e são criança ainda, 12 e 10 anos. uhum, Então eu fico sempre observando o que que eles estão sim. vendo. E uma vez eu vi eles com uma novelinha de fruta, aí eu fui olhar aquilo ali, eu falei: "Não, isso daqui não pode assistir", né. E daí tem também colocar a consciência, das mães no que seus filhos estão assistindo. Sim. Era só violência contra a mulher, a traição, era uma novelinha ali que é uma frutinha bonitinha que a Parece mãe vai desenho, que né? parece desenho, a mãe vai passar, olhar e vai falar: "Ah, tá assistindo desenho", mas não é. Olha o conteúdo É. do que as crianças estão assistindo. Sim, e de preferência consumir, conteúdos de redes que são regulamentadas, né, o problema da internet é esse, qualquer pessoa cria qualquer conteúdo e posta em qualquer plataforma. Sim, Então, as redes sociais, por exemplo, em sua grande maioria, não são para crianças, né, não, existe uma faixa etária estabelecida, não é à toa que se você vai ao cinema tem a faixa etária, né, com certeza se você for, por exemplo, ao cinema, né, ou lá nas não sei se posso falar aqui, Netflix sim, e pode falar. outras, né, streamings. Existe uma regulamentação para isso e tem uma faixa etária, e dentro da faixa etária daquela criança, provavelmente não vai ter algo tão, horrendo como às vezes a gente vê em outras plataformas que não tem essa regulamentação, né. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje o lugar mais perigoso para uma criança estar é na É na internet. internet. E como educar essas novas gerações e romper a cultura de violência e discriminação? É complexo e, assim, eu preciso deixar claro que eu não sou pedagoga, não sou psicóloga, então eu sequer tenho conhecimento técnico Sim. científico para isso,
Mas, como mulher, como advogada, como professora, eu acredito que consumir material de pessoas especializadas, né, de pedagogos, Sim, professores, psicólogos, que sejam anti-machismo, anti-misoginia, anti-racismo. Hoje em dia, a internet é boa para isso. Você acessa com muita facilidade palestras, aulas, sim, cursos, inclusive de parentalidade. Ninguém precisa aprender a Ninguém sabe nasce sabendo ser mãe, ser sim. pai, e aqui é Uhum, importante, isso não é responsabilidade só das mães, pai também é pai, a sim, responsabilidade é igual. Então eu posso pesquisar com facilidade. Hoje em dia tem a IA que facilita a nossa vida. Gostaria de criar meu filho com uhum, conceitos feministas ou antimachistas. Me indique filmes relevantes, me indique livros interessantes, né? Dentro de casa, se você tem um menino e uma menina, não trate eles de forma diferente, né? Se eu acredito na igualdade de gênero, essa igualdade de gênero tem que começar dentro de casa. Porque se eu acho que a menina não pode namorar e o menino pode, se eu acho que a menina tem que cuidar mais da casa, menos do que o menino, se eu regulo a roupa da menina e não regulo do menino, eu estou fazendo isso dentro da minha própria casa. Eu estou ensinando tudo que tem de ruim no mundo contra a vida dessa mulher e de privilégios para esse homem, né. É óbvio que aqui fique claro, eu não quero dizer como sim, cada mãe tem que criar seu filho, eu estou apenas respondendo a mesma pergunta. Então a casa é a nossa primeira escola, né, mas busque ajuda, hoje em dia tem muito conteúdo relevantíssimo, eu acho que a gente pode, aprender a ser melhores pessoas. Independentemente da nossa função dentro e fora de casa. Hoje só não aprende quem não quer, porque a democratização do ensino ela é muito óbvia por meio da internet. e além disso, também eu acho que as escolas poderiam puxar mais, dar mais palestra, Sim. chamar para a criança ter consciência desde pequeno, como agir, como tratar uma mulher, Com né. certeza. E aí tem, assim, um conceito, a gente: escola para ensinar português e matemática". Aham. Não, Não. né. Educação sexual é muito relevante. Sim. As crianças precisam de educação sexual. Educação sexual não é para ensinar ninguém a transar. Educação Uhum. sexual é para evitar que as meninas sejam vítimas de violência sexual, que os meninos sejam vítimas de violência sexual. A escola ela é formada por professores e professoras, pessoas que estudaram para aquilo. Sim. Existem maneiras adequadas de falar com cada idade. Na escola, as crianças podem aprender coisas relevantes, por exemplo, sobre o perigo das drogas, né? Quantos de nós tivemos lá o Proerd, Uhum. né? A presença da polícia na escola, que nos ensinou questões relevantes sobre a questão, por exemplo, da dependência química, né? A escola também forma para a vida. É o local onde a criança muitas vezes passa mais tempo na escola do que em casa. Como que ela não vai aprender questões sociais relevantes para ser um melhor cidadão, para ser um melhor profissional? Eu não tenho como ser uma boa advogada, uma boa professora, se eu não sei respeitar o outro, se eu não Sim. sei critérios básicos. Então, sim, as escolas precisam sim, e os pais precisam apoiar. Porque às vezes a escola não faz não porque não acredita, não quer fazer, mas porque às vezes no outro dia tem uma revolução lá na escola, né, Sim. que viu na internet um influenciador que não tem formação nenhuma atacando isso com muita Sim. irresponsabilidade. Sim. Nos últimos anos, a sociedade passou a discutir com mais frequência a violência vicária, Hum. uma das formas mais cruéis de violência de gênero. Para nossos internautas entender o que que é violência vicária. A violência vicária é aquela violência que, para atingir a mulher, eu atinjo outra pessoa, não necessariamente pessoa, pode ser um pet, por exemplo, que ela ama, que é muito importante para ela. Pode ser o pai, a mãe, o pet, geralmente são os filhos. Então, ao invés de eu violentar diretamente aquela mulher, eu violento a criança, porque a gente sabe que essa mãe vai sofrer muito mais, né? A mãe prefere que bata nela do que bata no filho. Então, é um caso mais óbvio que a gente teve recentemente, que foi inclusive um dos casos que acelerou esse projeto de lei, foi um caso, eu não me lembro agora o nome do agressor, mas eles eram casados, eles se separaram, este homem não aceitava o fim o término do relacionamento, e ele matou os 2 filhos, e se matou,
e deixou uma carta para mostrar que fez isso para se vingar dessa mulher. Essa mulher não tem mais vida. Não. Essa mulher com certeza preferiria, infelizmente, ter morrido no Sim, lugar de seus filhos. Então, a violência vicária é quando este homem utiliza-se dos filhos para te atacar. Não necessariamente violenta os filhos, mas fala mal de você, né? E aí a gente tem alienação parental também, mas usa dos filhos para atacar a mulher. Então, essa violência por meio de interposta pessoa. e como o agressor costuma utilizar os filhos para atingir essa mulher? Pode ser agressão, pode Uhum. ser batendo, né, pode ser agressão psicológica, pode ficar ameaçando a mulher a partir da criança, então ameaça a criança e para ele levar essa informação para a mulher. Pode ser, a partir de uma perspectiva de disputa de guarda, por exemplo, disputa de convivência, não pelo melhor interesse da criança, que é o que deveria nortear processos como esse, mas para atingir a mulher. Existem diversas maneiras, né, mas tudo que causa essa violência, que traz medo, que traz desespero, que traz angústia para essa mulher, não se comunicando necessariamente diretamente com ela, mas fazendo isso através dos filhos. A pior forma é matando, violentando, mas existem outras formas de violência também que podem ser analisadas. E com esse novo agora ele é um novo crime, né? Isso. E qual que é a importância dessa nova legislação? Na verdade, houve uma modificação na Lei Maria da Penha, né. A Lei Maria da Penha antes, a Lei Maria da Penha, ela não cria novos crimes, o Sim. único crime que a Lei Maria da Penha cria é o crime de descumprimento de medidas protetivas. Então todos os crimes são crimes do próprio Código Penal, mas ali na Lei Maria da Penha a gente tem, né, violência física, violência moral, violência sexual, violência patrimonial e violência psicológica, e agora a gente tem também a violência vicária. Isso foi muito importante, porque antes, não é que a violência não existia, mas ela não era tão clara. Então, por exemplo, eu como advogada, quando eu identificava que tinha um caso de violência vicária, eu precisava convencer o juiz, mostrar que essa violência vicária estava ali presente, mas pode ser que isso passasse batido, porque era algo não legislado, não é importante a gente dar nome às coisas, Sim, né. sim, E agora com o nome legislado, registrado na lei, registrado no código, é mais fácil não só a identificação, porque estamos aqui, por exemplo, falando sobre sim, isso e a população vai, aprender mais sobre isso, mas também o pedido. Eu não preciso mais, demonstrar essa lógica dessa violência, basta que uhum. eu mostre o fato e atrele a violência e isso com certeza será, identificado. E eu quero aqui fazer um registro, nós estamos em Cuiabá, nós temos a doutora Judá, delegada uma das delegadas, né, da Uhum. Delegacia da Mulher em Cuiabá, que, quero fazer um elogio, porque antes mesmo da própria alteração da legislação, a doutora Judá, ela era uma das delegadas que já identificava essa violência e já registrava essa violência, né, como forma de avanço mesmo, de mostra como essa delegacia é avançada, estudada, e eu vejo que a mudança na legislação só coroou algo que a gente já identificava, mas que é um pouco mais difícil de trabalhar com isso. E como os homens podem participar dessa transformação cultural? Primeiro, se modificando. Dando conta de seus privilégios. De nada adianta eu falar que eu sou contra, eu dizer que nunca agredi, porque obviamente isso é o mínimo, né, é Uhum, óbvio, uhum. isso não é motivo de louros a ninguém. Aham, Eh, mas se o homem primeiro se der conta de seus privilégios, isso já ajuda muito, né, aquela coisa, se não atrapalhar, já ajuda. Porque se a gente for parar para pensar, se nenhum homem agredir, não tem mais violência, sim. e acabou, né. Só que hoje a gente sabe, então estamos falando de um homem que seja um aliado à luta das mulheres. Uhum, Eh, o homem, a violência, ela não tá só ali no momento do ápice da violência, de uma agressão, do feminicídio. É uma piadinha no grupo do futebol, que eu deixo passar, que eu finjo que não vi, que eu dou risada, que eu mando uma figurinha. É um comentário que objetifica o corpo de uma mulher. Né, não chamar a atenção de um colega, é não denunciar sabendo que um colega está ali fazendo algo, não é só você ligar para a polícia, isso é o ápice, isso é a obrigação de todo mundo, né, é o homem
entender que foi formado e é formado constantemente numa lógica agressiva, agressora, e que ele precisa se reformular, né. A gente se reformula para tudo, a todo momento na vida, por que não? Então, é muito fácil fazer um post nas redes sociais, e olhe lá, né, porque nem isso também. Sim. É muito fácil, às vezes, "Ah, não, eu nunca fiz nada", mas isso é o mínimo, não tem que fazer mesmo, mas abrir mão dos seus privilégios é muito difícil. Então, já que aqui é um podcast, inclusive, de debate materno, fazer o mínimo da sua obrigação dentro de casa, Sim. né, apoiar essa mulher, não abandonar essa mulher, eh, fazer a sua função de pai, que não é privilégio, que não é nada, "Ai, nossa, ele me ajuda", não ajuda não, ele faz a parte dele, não existe ajuda, Isso. né. Você já ouviu algum homem falar que a mulher: "Ah, minha mulher me ajuda lavando a louça", né. Pelo contrário, reclama se não lava, Sim. né. Então, eh, ter ciência de seus privilégios, mas minimamente, se fizer sua obrigação, entender que é metade, metade, né. Entender que respeitar a mulher, não agredir psicologicamente, verbalmente, chamar a atenção do colega quando estiver vendo, não dar risada de uma piada que seja objetificante, já é muita coisa, a gente já avançaria muito, melhoraria muito a vida das mulheres, né. Esses dias eu vi no jornal que o homem chegou em casa, o almoço não estava pronto, ele foi lá e agrediu a mulher. Pois é. Ele não foi lá e não fez o almoço. Pois é. E aí, será que esse cara, quantos amigos dele foram lá brigar com ele, cortar o vínculo, né? Pelo contrário, quando a gente vê, principalmente na mídia, qualquer conduta de um homem com uma conduta errada, Sim. é sempre assim: "Ah, mas tem que ver o que que essa mulher fez. Ah, mas" há sempre justificativas, há sempre, um ombro amigo, né, alguém que vai entender que esse cara errou, mas que ele merece uma segunda chance, né. Mas quando é o oposto, quando é a mulher agredida, a culpa primeiro é dela, né. Sim. Tem que ver o que que ela estava fazendo para ter merecido aquilo. Uhum. Então, os homens que são verdadeiros aliados, que realmente se revoltam com a violência, fariam um grande papel se infiltrando, né, nos grupos, nos amigos, e demonstrando que não há nada de belo, de bom, de interessante naqueles que, praticam essas violências. As pessoas precisam voltar a ter vergonha e medo de estarem erradas na sociedade, principalmente os homens. E existe esperança de mudança nos próximos anos? Claro, com certeza. É um desafio, não é simples, mas com certeza existe, existe sim. Não é algo tão difícil de se reverter, né. É difícil, a gente já sabe qual é o problema, mas a gente tem que ir à luta e ao trabalho, mas principalmente protegendo umas às outras. Quando uma mulher é assassinada, não estamos diante de uma fatalidade, mas o fracasso de uma série de mecanismos de proteção. Qual a principal mensagem que a senhora gostaria de deixar para as mulheres que vivem situações de violência e para a sociedade, que muitas vezes presencia esses casos em silêncio? Para a mulher, eu digo que você é a vítima, você tem que ser amparada. Denuncie. Há todo um sistema complexo e robusto de proteção à mulher. Não tenha medo, não tenha vergonha, isso não é sobre você. Eh, Peça socorro, peça ajuda, disque 190, vá a qualquer delegacia, de preferência a delegacia da mulher, mas você pode ir a qualquer delegacia, não pode ser a mais próxima, pode ser por meio da internet, pelo celular, você consegue fazer um boletim de ocorrência. Peça socorro, peça ajuda, não se cale, denuncie. É difícil, mas vai passar, você vai transpor. Você não precisa desse agressor, você não precisa dessa violência. Você pode, deve e consegue sair disso. Há um caminho à vida depois disso e tudo vai melhorar, né. E as pessoas denunciem, não se calem, não deixem passar batido. Acreditem na palavra da mulher, deem força a essa mulher e dê o apoio que você puder. Se hoje o que melhor que você pode dar é um tempo para ouvi-la, faça. Você pode dar um dinheiro, você pode dar alguns dias na sua casa,
Você pode pagar uma consulta com um advogado, dar uma carona até a defensoria pública, dar uma carona até a delegacia da mulher. Ajude, seja apoio para essa mulher, porque é o que ela mais precisa. E Thaís, as pessoas que estão escutando, que querem conversar com você, que precisa de alguma ajuda, de alguma orientação, como que elas fazem para chegar até a Thaís Brasil? Tá? Procure ou um advogado ou advogada da sua confiança ou a defensoria pública. A defensoria pública também faz um trabalho maravilhoso para as pessoas que são hipossuficientes. Mato Grosso tem incríveis advogados e advogadas, né? Então, eu não posso oferecer como advogada, mas na minha rede social eu debato bastante assuntos relativos a isso. @Thaís Brasil, Brasil com Z, apenas para consumir o conteúdo, porque lá eu posto bastante assuntos que são pedagógicos até, né? Sim. Mas procure um advogado da sua confiança, procure a Defensoria Pública, procure a Delegacia da Mulher de imediato, se for o caso, e estude, pesquise. Hoje a informação está na palma da nossa mão, a gente pode buscar. Thaís, muito obrigada, obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui, por ter trazido esse tema tão relevante para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes. Obrigada a você, obrigada a toda a equipe. Para mim foi uma honra, estou sempre à disposição e parabéns pelo tema. Obrigada. E você que está assistindo, por favor, compartilhe, curta e comente. Muito obrigada.